Então, boa tarde, quarto ano. Vamos lá para nosso vídeo de história da semana 1. A mesma coisa, vai fazer aqui, ó, preencher esses dados aqui. Total de aulas por semana são 6, números de aulas por semana, 3. Semana 1, circulação de pessoas, produtos e culturas. Lá em geografia, vocês estudaram, né, o trabalho, né, as atividades primárias, secundárias e terciárias. Isso tudo gera, né? Vai gerar isso aqui, ó, circulação de pessoas. Então, é a vida em movimento, né? As pessoas precisam ir de um lugar para o outro para arrumar trabalho. Ele vai prestar serviço em troca de um salário. A maioria dos pais, né, dos alunos do quarto ano, é, aqui de Vargem de Setúbal, né, presta serviço fora, né? Uma grande parte presta serviço fora, outros prestam serviço aqui mesmo. Eu, como professor do quarto ano, sou pai de uma aluna do quarto ano que o pai dela presta serviço aqui nessa escola, né, na nossa comunidade, que sou eu, né? Então, aqui tem as informações que é professor, né? É a circulação de pessoas e as transformações no meio natural. Quando as pessoas vão de um lugar para o outro, elas transformam esse local. Elas levam suas culturas, né? Levam seus conhecimentos. Quando os portugueses vieram para cá, eles trouxeram muitos costumes. Os africanos que vieram para cá trouxeram outros costumes, né? Os italianos, outras coisas, né? Como a deliciosa pizza, né? E por aí vai. O tema, né, é o sedentarismo e a formação das primeiras cidades. Vocês estudaram isso no PET passado. Sedentarismo significa que as pessoas antigamente viviam andando de um lugar para o outro. Ia de uma. Onde é que tinha? Chegava num lugar, comia o que tinha lá, aí mudava para outro. Comia o que tinha lá. Quando acabava, mudava para outro. E aí eles descobriram a agricultura, né? Onde é que eles chegavam, comia, jogava sementes, nasciam. Eles descobriram que eles poderiam plantar. E aí, com isso, eles começaram a ficar em um lugar. Isso ganhou o nome de sedentarismo. Hoje isso ainda é usado, né? A gente fala uma pessoa sedentária, é que ele não movimenta muito. Hoje tem outro significado, né? Fica só na frente do sofá, assistindo televisão, não faz uma caminhada, e aí acontece o sobrepeso, né? Que foi um texto no. Não estou lembrando agora, Nicole, que nós passamos, se foi do quarto ou se foi do quinto ano. É a obesidade infantil. Então, e isso principalmente nas pessoas adultas, precisam de exercitar, porque a pessoa passou a ficar parado num lugar, aí teve disposição de muita comida, a pessoa engordar bastante e com isso seus problemas de saúde. Então vamos lá para a apresentação. A Revolução Agrícola foi uma das marcas do período Neolítico. Com a sedentarização dos grupos humanos, pôde-se observar e reconhecer os fenômenos naturais e explorar a natureza em benefício do grupo. Além disso, o primitivo pôde utilizar a terra plantando e colhendo seus frutos. Com essa mudança, aumentou-se o número populacional e os grupos humanos transformaram-se em sociedades mais complexas, abrindo espaço para a formação de um Estado que as administrasse. Surgia assim a figura do chefe do grupo, uma pessoa a quem os demais respeitavam e acatava suas ordens. Então, as primeiras eram os grupos familiares, né? 4, 5 pessoas. À medida que eles puderam ficar num lugar, essas famílias cresceram muito. E aí foi os indivíduos passaram de 100, uns grupos passaram de 1000. E aí, esse tanto de gente, cada um faz o que quer, aí sai fora de ordem, né? Então, isso tem que ter a imagem do chefe. E essa imagem de chefe a gente chama de criação do Estado. Então, o Estado, eu perdi, uma formação de Estado que
que as administrasse. Então tem esse chefe que administra, que dá as ordens. E aí criaram-se as leis, né? Todo mundo tá numa lei. Você imagina no nosso país, se não existisse lei, cada pessoa fizesse o que quisesse e não tivesse consequência? Então a vida em sociedade você tem seus limites e tem as regras de respeito, de boa convivência, né? Você tem que respeitar os outros para ter uma boa convivência. Continuando, a Revolução Neolítica. A Revolução Neolítica. O domínio da agricultura e pecuária, a história da civilização, pré-história disponível em... Aqui tem um vídeo do YouTube aqui, ó. Vocês podem assistir este vídeo, que aí vai falar. Vocês vão entender melhor. Atividade. Nós vamos ler o texto e vocês vão responder as questões. Leia o texto e resolva as questões. Surgiram povoados, aldeias e cidades. Com a descoberta da agricultura, da pecuária e a fixação de alguns povos em determinadas localidades por períodos mais longos, uma nova transformação começou a ocorrer em algumas regiões do mundo. Aos poucos foram surgindo povoados, aldeias e, mais tarde, cidades. Então as famílias cresciam tanto que chegavam ao ponto de virar uma cidade. Esses assentamentos permanentes ocorriam quase sempre nas proximidades de rios e lagos, facilitando a irrigação das lavouras, a retirada e o escoamento da água para consumo humano, dos animais e uso doméstico. Então, quando você observa, cada lugar tem que ter um rio. Aqui na Vargem de Setúbal, já chama Vargem do Setúbal, porque tem um rio Setúbal. A cidade de Minas Novas foi fundada na beira do Fanário, porque lá tinha ouro, eles foram lá buscar ouro, e lá foi juntando pessoas e criou a cidade de Minas Novas. A nossa cidade, Chapada do Norte, foi fundada por escravos fugidos de Minas Novas. Eles fugiram de Minas Novas e procuraram um lugar para esconder bem difícil. Por isso, nosso município é um pouquinho difícil de chegar, né? Os escravos fugidos, não vai, quem foge não vai esconder num lugar fácil, né? Esconde num lugar difícil. Às margens do rio Capivari, porque lá tinha água para eles, para o consumo, né? Ninguém vive sem água. Os primeiros povoados começaram a se formar por volta de 12.000 anos atrás. Com eles surgiram também os primeiros avanços tecnológicos, como as ferramentas usadas na agricultura. Além disso, os habitantes desses novos povoados passaram a viver de modo mais complexo, surgindo, por exemplo, uma nova variedade de atividades e trabalhos. Isso aconteceu principalmente porque os avanços tecnológicos, como o arado puxado por animais, aumentaram a produtividade agrícola e ainda diminuíram a necessidade da força do trabalho humano, permitindo que os moradores desses povoados, vilas e cidades pudessem se dedicar a outras atividades, como a mineração, o artesanato e a construção de habitações. Então, a tecnologia surgiu para facilitar a vida do homem. O homem sempre descobriu as coisas. Primeiro o homem, como que eu cortava as coisas, né? Um pedaço de pedra, né? Tem a idade lá da pedra lascada, usava pedra para cortar as coisas. O homem foi descobrindo novos meios de facilitar a vida, até a descoberta do ferro. Aí usou o arado, né? Um dos primeiros objetos do mais avançado era o arado, puxado com um burro, né? Já trabalhei muito puxando burro com o arado para a terra, né? Então, esse foi uma primeira facilidade. Eles poderiam trabalhar uma área muito grande em pouco tempo, sem precisar de muitos homens. E enquanto aí, e esses homens? Ia ficar à toa? Não, eles iam dedicar a outros trabalhos. Eles iam para a construção das casas, né? Construção das habitações, os artesanatos, né? Fazer balaio, fazer essas coisas, ou a mineração, tirar ouro, tirar o que eles usavam na época, né? O ferro, esqueci o nome. Meu sogro ele fazia ferro. Ele pegava uma areinha, né? Lá em Ribeirão da Folha tem uma areia que ela tem muito minério de ferro.
e punha no fogo, ligava o fogo e fazia. Naquele tempo, ele fazia ferro. Hoje ninguém precisa fazer isso mais, porque tem as siderúrgicas, né? Esse eucalipto, a gente vê aqui em Minas Novas, todos faz carvão para ir derreter esse minério para fazer o ferro. Fazem grandes quantidades. Ele fazia uma mixarinha, né, para consertava a arma, né, espingarda, esses negócios. Então, ele fazia. Então, era uma tecnologia que veio para facilitar a vida das pessoas. As moradias, as ferramentas, as vestimentas, tudo evoluiu. Então, aos poucos, os moradores desses povoados, vilas e cidades foram desenvolvendo novas técnicas de construção, de moradias, de fabricação de tecidos, de confecção de cerâmica e de vestimentas. Então, a cerâmica era usada para diferentes fins, como a produção de utensílios para preparo e estoque de alimentos, construção de fornos e também decoração dos santuários. Então, uma das coisas mais importantes que teve para a evolução do humano foi a cerâmica. A cerâmica, hoje a gente fala cerâmica, né? Essa cerâmica que a gente põe no chão, porque é cerâmica também. Cerâmica é o trabalho com barro e leva para o fogo e queima e vira um produto. Seja ele o tijolo, seja ele um pote, que de primeiro que eles falam assim, para guardar alimentos, né? Então, se fazia muito pote. Vocês novos, vocês não conhecem, né? O pote, a botija, o filtro de barro é cerâmica. Tudo que é feito com barro e queimado é uma cerâmica. Vamos lá para o outro parágrafo. As moradias de início, simples abrigos de folhas, galhos e madeiras, também evoluíram ao longo do tempo. Passou-se a usar adobe, mistura de barro com folhas, pedras e tijolos. No começo tinha o formato redondo ou quadrado, geralmente um cômodo único, onde todos dormiam, cozinhavam e se abrigavam do frio e do ataque de animais. Com o tempo, as moradias foram se tornando maiores. Então a casa era só um cômodo sozinho, né? Lá cozinhava, lá se escondia dos animais, do frio. Geralmente acendia um fogo, né? Naquele tempo ainda não tinha colchão e cobertor, não, né? Aí eles foram melhorando, foi fazendo mais quartos, né? Para cada pessoa ficar no seu quarto. Ao longo da história, cada sociedade desenvolveu a própria técnica de construção arquitetônica. Essa variedade pode ser verificada nas descobertas arqueológicas em todas as partes do mundo. Hoje a cidade cresceu tanto, porque se for ter casa comum, teria que espichar quilômetros para a terra fora. Então, para ficar tudo mais perto, aí aumentou as casas para cima, uma casa em cima da outra. Vai fazendo uma casa em cima da outra e tem 50 casas em cima da outra, né? 50 andares, ou muito mais, né? Mais de 100, para diminuir espaço. Porque senão você vai fazendo casa, vai estender a cidade quilômetros e vai tomar as terras produtivas, né? E precisa das terras para produzir alimento. Então, constrói a cidade para cima, uma casa em cima da outra. E mora milhares de pessoas numa única casa, né? Ocupou um pedacinho de terra e subiu a casa para cima. Uma família ou mais de uma família, né? Num andar, porque são várias casas, várias que chama apartamento, né? E aí mora essa quantidade de pessoas. Então, essas técnicas foram evoluídas a partir dessas casinhas de um cômodo. Primeira casinha, né? De uma forquilhinha lá, punha umas folhinhas e ficava debaixo. Técnicas agrícolas e ferramentas. Para melhorar a produção agrícola, as técnicas e as ferramentas evoluíram muito rapidamente. Foram inventadas novas ferramentas, como arado, enxada, forquilha e foice. Também houve a necessidade de desenvolver métodos para calcular as unidades dos produtos, contar a passagem do tempo, medir as cheias e vazantes dos rios, para entender melhor o comportamento da natureza, como a sucessão das estações do ano. Quer dizer, nessa evolução aí também eles tiveram de aprender, né? A época de plantar. Pode plantar em qualquer época? Não. Como a gente sabe disso? Ah, porque os povos antigos sabiam.
como que eles souberam, né? Então, foram passando o conhecimento e hoje já tem prestação de serviço. Tem serviços que especializados só para observar o tempo e fazer estudos, né? Era muito importante saber calcular e registrar. Guardar um tempinho por causa do barulho. Era muito importante saber calcular e registrar as mudanças que ocorriam na natureza, pois disso dependia o sucesso das plantações e, por consequência, a abundância ou escassez dos alimentos. Então, se um grupo lá, aí eles viesse uma cheia e levasse tudo embora, um grupo grande, 500 pessoas, por exemplo, aí o risco era muito grande desse pessoal morrer de fome. Porque se eles perdessem todas as coisas dele. Então tinha que saber. Morava na beira do rio, mas tinha que saber até onde que o rio enchia para não perder as casas, né? E eles foram descobrindo. O desenvolvimento desses conhecimentos foi determinante para a progressão de ciências como matemática e astronomia, por exemplo. Hoje a gente vê, assiste no jornal para ver a previsão do tempo. Então foi desenvolvida assim, observando o tempo, a astronomia, a matemática para fazer os cálculos, as quantidades, contar o tempo, né? Aí vem, questão 1 é uma questão de marcar. De acordo com o texto acima, como se deu o surgimento de povoados, aldeias e cidades? Marque a resposta certa. Lembrando, a resposta certa só tem uma. Então tem três aqui, duas estão erradas. Os grupos sociais se reuniam e combinavam criar sua cidade. Então tinha um monte de gente lá. Ah, vamos fazer uma cidade aqui? Será que foi assim que surgiu? A segunda. Com a descoberta da agricultura, da pecuária e a fixação de alguns povos em determinadas localidades, por períodos mais longos, uma nova transformação começou a ocorrer em algumas regiões do mundo. Aos poucos foram surgindo povoados, aldeias e mais tarde cidades. Será que essa é a certa? Ou essa aqui é a última? Como os grupos nômades estavam cansados de caminhar em busca de alimentos, resolveram criar pontos de pousada, onde se tornaram povoados, aldeias e cidades. Então, será que foi assim? Eles estavam andando de um lugar para o outro, depois eles falaram assim: ah, eu estou cansado dessa vida, eu vou parar num canto. Será que foi desse jeito? Pensa aí e marca. Questão 2. De acordo com o texto, complete a frase. Os primeiros começaram a se formar por volta de. E com eles surgiram também os primeiros como ferramentas usadas na agricultura. Vocês vão procurar lá no texto, deve ter esse parágrafo e descobrir, tá bom? E a questão 3, o caça-palavras, vocês vão caçar as palavras arado, foice, enxada, forquilha. Eu achei forquilha, então eu vou marcar ela aqui, ó. Agora as outras você vai marcar. Essa forquilha aqui é uma ferramenta, eu não sei o que é isso. Depois vamos pesquisar. Forquilha para nós aqui é um gancho de madeira, né? Você vai lá no mato e tira uma forquilha para fazer uma latada para um chuchuzeiro, né? Ou para um pé de tomate, pega a forquilha e põe um pau em cima. Mas isso aqui, lá nesse texto, isso é uma ferramenta. Os outros vocês acham aí. Questão 4. Comente e registre o que você entendeu sobre a formação das cidades e o processo de desenvolvimento da evolução do ser humano. Vocês vão fazer um pequeno textinho aqui. O que você entendeu dessa evolução para a formação dessas cidades e esse desenvolvimento, dessa evolução do ser humano? Pensa um pouco. Essa aí é um pouquinho difícil, né? 5. Resolva a cruzadinha. Ferramenta utilizada para o corte de madeiras, plantas e se defender de animais. Plural, então a palavra tem um S no final, né? Então, ferramenta utilizada para o corte de madeiras, plantas e se defender dos animais. Então, que ferramenta é essa? Então, a número 1. Você vai escrever essa palavra aqui, ó. Então, aqui, como é uma ferramenta, então é uma dessas aqui, ó.
Arado, foice, enxada ou forquilha. Aí vamos ver, né? Contando aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 letras. Tem a palavra forquilha. Será que tem 9 quadrinhos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é forquilha aqui, tá vendo? É outra ferramenta. Então, vocês vão procurar aí qual que vai encaixar. 2. Período em que os primeiros grupos sociais viviam de caça, coleta de frutos, raízes e grãos. Qual período? Né? Tem neolítico, paleolítico. Qual que falou no texto aí? Então, vocês vão vir cá na questão 2, escrever ele aqui, ó. Questão 2, escrever descendo, ó. Subindo. 3. Animal doméstico que fornece lã, carne e leite. Essa é moleza, né? Então, vai escrever na 3, vai escrever aqui, descendo. Vai escrever o nome da ovelha aqui, né? 4. Animal que ajuda no pastoreio do rebanho e avisa quanto aos invasores. Que animal que é usado para ajudar a tocar vaca, né? E olha o terreiro de noite. Quando chega gente, e ele late, né? Será que é o bode? Brincadeira com vocês, né? Eu sou um aluno do 4º ano, todo mundo conhece, né? 5. Período em que os primeiros grupos sociais deixaram de ser nômades e começaram a ter moradia fixa. Então é período, né? Neolítico, paleolítico, vocês vão lembrar lá. 6. E vai escrever na 5. A 5 também é descendo, ó. Escreve o nome aqui. 6. Processo dos grupos em relação aos animais e plantas. Não entendi bem a pergunta, né? Processo dos grupos em relação aos animais e plantas. Pensa aí, vamos ver o que você vai descobrir. 6, escrever para frente, ó. Escreve aqui, ó. Escreve aqui. Para cá. 7. Produto do artesanato que os primeiros grupos sociais armazenavam seus grãos. Então, quando fazia produto, né? Do que é, né? Tá lá no texto. 8. Utilizado pelos grupos para transporte de grãos e alimentos diversos. 9 a 8, tá aqui, vai fazer aqui. 9. Produto retirado dos animais, utilizada para vestimenta. Né? E 10. Utilizado para a construção de moradias. Pronto, aí encerrou História Semana 1. Então, por hoje é só, e aí, a semana que vem tem História novamente. O que eu fiz aqui? É aqui.